Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões, né? O objetivo do papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas para todos, né, pedindo a cura de todos, aqueles que estão passando necessidade, se recupere o mais rápido possível das suas necessidades, né? Peça permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui. Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens, né? O primeiro item é que nós somos convidados para adentrar na caminhada do bem todos os dias. Porém, geralmente, não aceitamos. Por quê? Porque estamos presos aos desejos mundanos do materialismo. Outro item que Jesus envia missionários para ajudar no nosso processo evolutivo. Então, um exemplo é o espírito do Paulo de Tarso, que foi, na sua última encarnação, Martinho Lutero. Fez a reforma, né? Outro item, né, é que o André Luiz ele fala que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso nesse corpo. E a eutanásia ela também mata as células do perispírito. Então, a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Quem tem o livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não pode comprar, entra na internet, tem vídeos falando sobre o livro, né? Então vamos estudar. O tema de hoje vai ser o prana, né? O prana, ele, nesse livro aqui, Ramatiz, o Evangelho do Código, pergunta e resposta do Espírito Ramatiz, eu médio Exílio Mais, ele fala, né, ele explica o prana, né? Então, antes de entendermos o prana, né, que vamos entender aonde que ele está localizado, né? Então, o que acontece? O espírito, ele tem vários corpos, né? Então ele tem a parte luminosa, né? Centelha luminosa ali, né? Iluminando. Ele tem o búdico. O búdico é a parte mais elevada do espírito. E Jesus, quando estava encarnado, ele só ficava no búdico. E depois nós temos o mental superior. O mental superior é quando nós ficamos estudando em prece, que nós usamos ele em prece e meditação. Esse aí quando a gente está usando o mental superior. O mental inferior é quando nós só pensamos em bobagem, comer, dormir, né, fazer sexo, brigar, né, brincar. Esse é o mental inferior, né? Os animais, ele não tem mental superior, eles só tem mental inferior, tá? Então eles só ficam querendo brincar, brigar, comer, dormir, né, fazer sexo, essas coisas, porque ele só vive no mental inferior. E o espírito, ele é ligado ao perispírito, chamado cordão de ouro. Esse cordão de ouro liga ao espírito, ao perispírito. O perispírito é o outro corpo do espírito, né?
Então, o perispírito está guardado tudo que nós fizemos de todas as encarnações até essa, né? Tudo, né? E ele que molda nosso corpo físico de cada encarnação. Então, quando o homem, o pai e a mãe, né, faz a união do espermatozoide com o óvulo, vai formar o quê? Um novo ser. Então, o perispírito é ele que forma, e aí vai ter milhões de informações, materna e paterna. E aí o perispírito vai formando as nossas células, né, com essas informações. É por isso que tem um filho parece mais com uma avó, com um tio, com um avô, né, materno, paterno, entendeu? Por causa disso, por causa dessas informações maternas e paternas. Então ele forma, né? E ali está tudo guardado. Aí depois dele temos o cordão de prata. O cordão de prata que prende o espírito ao corpo físico. Então o cordão de prata ele está preso aqui ao chakra coronário, no meio da cabeça, em cima da cabeça, né? E temos o duplo etérico. O duplo etérico ele é responsável de fazer, ele leva e traz do perispírito ao corpo físico, e tudo que entra no corpo físico vai para o perispírito. É por isso que tudo que fazemos de errado e certo está guardado lá no perispírito, porque ele passa pelo corpo físico, vai para o duplo etérico passa para o perispírito. E aí o perispírito sai de lá, ele passa para o duplo etérico passa para o corpo físico. Então, o prana é uma vibração, né? É muito importante para ele que joga essas energias para a gente. Energia, se estamos bem, ele bota mais energia. Se eles estamos mal ou com algum tipo de doença, ele bota isso para a gente, ele faz a troca das células que estão ruins por células novas, né? E aí o que enfraquece esse prana? É quando as pessoas ficam na caminhada do mal, ou ficam nos vícios de álcool, de bebida, de comida, de drogas, até de sexo também, ele vai enfraquecendo, né? Por isso que as pessoas têm dificuldade, às vezes, quando está nessa linha de se recuperar o mais rápido possível, né? Porque ele enfraquece, né? Porque o organismo está fraco mediante esses vícios. Então o prana, ele é muito importante para a gente, mas a gente tem que cuidar do corpo e do espírito também. Porque tudo que a gente faz de errado aqui vai para o espírito, que vai ficar guardado lá no perispírito, né? O que é certo vai ficar guardando também. Por isso que quando uma pessoa fica doente, ela fica doente por quê? Porque ela tem que resgatar aquilo lá. Se ela foi uma pessoa que praticou muitas coisas erradas e vai gerar um câncer, então como é que forma essa doença lá no perispírito para vir? Vai formar uma vibração do enfermiço negativo. Esse enfermiço negativo vai passar pelo duplo etérico e ele vai como conta-gotas, né, contaminando as células no corpo físico, né, e essas células vão ficando enfermas, né, e aí vai ficando doente. Aí quando tem recuperação, quando ele tem muito mérito para se recuperar. E quando a pessoa não tem ela não tem a necessidade naquela encarnação de ficar doente, mas ela fica. Por quê? Por questões, sei lá, né? Dela ficar doente, ela já teve aquela doença em encarnações passadas, mas só que virou cicatriz dentro do perispírito. Essa cicatriz rompe e ela volta, ela fica com a doença. Então, um exemplo, uma pessoa que teve câncer e ficou curada. Fiquei curada, agora não tem mais nada, vou fazer uma opção de coisas que eu não tinha feito agora. Aí começa a se fazer alimentação errada, toma uma opção de coisas que não deveria fazer, fica em ambientes errados, pesado, ela volta a ter o câncer de novo. Por quê? Essa cicatriz do câncer no perispírito dele rompe, e aí volta a ter a doença de novo, né? Então, é nesse contexto, né, que
que o prana ele é muito importante para a gente, mas para ter um prana que trazendo essas vibrações muito positivas, nós temos que ficar positivo também, né? Em vários setores, né? É por isso que tem muita gente aí que fala, por que aquela pessoa não fica doente? Né? A pessoa às vezes com 100 anos de idade não sabe que ela não tem doença, né? Porque o prana dela está muito bom. Então é nesse contexto que eu trago a informação do prana. Então, como eu não tenho mais nada para falar, né, o próximo papo de domingo é a casa mental. Então, a casa mental é assim, vem pela casa mental o pensamento, né, que está aqui na minha caixa craniana, né, está nos meus pensamentos. Se eu penso coisas positivas, eu vou atrair para mim vibrações positivas. Se eu penso coisas negativas, eu vou atrair para mim vibrações negativas, né? Então eu tenho que sempre me procurar nesse contexto. E às vezes a nossa casa mental ela está muito bem organizada, que a gente pensa numa pessoa e essa pessoa nos faz contato, a gente encontra com ela no meio da rua. Ah, fulano, acabei de pensar em você, né? Então é nesse contexto. Então a casa mental, quando a casa mental ela está desorganizada, né, principalmente ligada àquelas pessoas assim, que faz maledicência dos outros, que faz fofoca dos outros, que faz intriga dos outros, essa casa mental dela está totalmente desequilibrada e ela está ali sempre com vibrações negativas do lado dela. Esse que é outro problema, né? Então a gente tem que entender isso, tem que estruturar a nossa casa mental. E como a gente vai estruturar nossos pensamentos? Procurando fazer coisas nobres, procurando o quê? Fazer as coisas mais certas que é possível fazer. E aí, sem ficar em prece. E principalmente combater aquilo nas preces que nós estamos vendo de errado na gente. Então, se eu tenho um pensamento, né, que ele não condiz com aquilo que eu quero fazer, que eu sou ser humano, vou errar. O que eu tenho que fazer? Imediatamente fazer prece. E combater sempre naquele pensamento com bastante prece, né? Com bastante firmeza, com bastante fé. Eu vou me desligando daquele pensamento. Por isso que Jesus falou, vigiais com as preces, né? Então, é nesse contexto que eu vou falar, né, sobre a casa mental. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.